bom dia. Eu sou Maria Alice, sou estudante de agronomia. Esse é um trabalho da disciplina de construções rurais ministrada pelo professor Valmir. Hoje nós estamos aqui na Escola Nacional de Energia Popular, a ENEP. Estamos em uma estrutura feita com materiais alternativos. Esse aqui é o Jean Carlos, engenheiro florestal formado pela UFV. Ele vai explicar para a gente o que é essa estrutura, quais materiais foram usados. Mas antes disso, Jean, você pode explicar para a gente rapidamente o que é a ENEP? Claro, a ENEP é, a própria sigla já diz, né, uma escola, né, Escola Nacional de Energia Popular. É uma espécie de universidade popular construída por movimentos sociais e também alguns grupos ligados à igreja que se juntaram, se uniram forças para construir uma experiência prática de agroecologia e também de formação. Ela está localizada, né, aqui na colônia Vaz de Melo, que é a zona rural de Viçosa, aqui na saidinha para Porto Firme. E o seu objetivo principal é ser um instrumento, uma ferramenta de formação cidadã, de formação de lideranças sociais, mas também de construção de experiências práticas de agroecologia, como a gente vai ver essa construção aqui. Ótimo. E o que seria essa construção? Qual foi o objetivo dessa construção? Bom, esse espaço aqui, depois a gente vai mostrar com detalhes para vocês, é uma espécie de espaço multiuso que foi construído para a escola através da própria execução de um curso, né, o curso de construção com bambu gigante. Então a ideia foi construir essa experiência formativa e ao longo dela também deixar um espaço de uso comum da escola aqui, que é esse espaço multiuso construído com bambu gigante. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais da experiência construtiva. E a escolha desses materiais, qual foi o critério assim, para serem esses materiais? Bom, em primeiro lugar, o bambu gigante ele tem um potencial muito grande para ser utilizado como material alternativo à madeira, à alvenaria. É um material ainda pouco utilizado no Brasil. Nós temos outros países, por exemplo, a China, que utiliza muito o bambu como material construtivo, além de apresentar um baixo custo, né? Nós temos em abundância aqui na nossa região, é uma espécie que cresce muito rápido. Aqui no caso foi utilizada a Dendrocalamus giganteus, que é uma das várias espécies de bambu gigante que nós temos no nosso país, que foram introduzidas, né? Muitas delas são espécies exóticas, mas que se adaptaram, né? Que a gente fala que se naturalizou na nossa flora. Então ela foi utilizada, o bambu gigante, exatamente por esse motivo. E o curso teve esse objetivo de deixar um exemplo, um modelo de que é possível construir estruturas de baixo custo, duradouras, que podem utilizar aí materiais alternativos. Ótimo. Vamos passar então um pouquinho pelos detalhes da construção. Jean, você pode falar para a gente então os aspectos construtivos gerais dessa construção? Sim, então, essa obra ela foi coordenada pelo engenheiro Felipe Peixoto. Eu fiquei como coordenador conjunto, né, com o Felipe. Como vocês podem ver, a gente está passando por uma reforma na cobertura. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse material utilizado na cobertura e o porquê da reforma. Mas nesse momento eu vou apresentar um pouco para vocês dos aspectos construtivos. Essa é uma obra em formato hexagonal, que foge um pouco do convencionalismo da construção civil, que é o formato quadrado e retangular. Isso foi também pensado para motivar, para facilitar os trabalhos em roda, em círculo, que são desenvolvidos aqui na escola. Como vocês podem ver, é uma obra em formato hexagonal, com 10 metros de diâmetro. O projeto inicial era de 5 a 6 metros de raio, mas a gente teve que fazer algumas adaptações. E aí ela tem como área construída 65 metros quadrados e como área coberta 94 metros quadrados. Então é um espaço bem grandioso. Vamos agora passar por cada etapa, né, construtiva dessa instalação. E você pode falar pra gente, então, como que foi esse projeto? Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que esse projeto ele sofreu alterações, algumas modificações ao longo da sua execução. A princípio, a ideia era ter meias paredes em toda a borda da construção, e aí isso exigiria também que fosse feita a viga baldrame, uma fundação diferente. Ao longo do processo, a gente mudou, né? Então a lateral é toda aberta, até para facilitar a ventilação do espaço. É um lugar de muita umidade, então essa ventilação é importante. Mas nas etapas construtivas, a gente começou pela preparação do terreno, né, que são serviços preliminares. Então a gente fez toda a terraplanagem, né, começou a fazer as escavações para então passar para a etapa da fundação. Né? Depois a gente pode falar um pouco da fundação que foi feita aqui. E aí a gente partiu, enquanto isso estava sendo feito a preparação dos bambus, né, que teve um processo de corte, tratamento, preparação do bambu. Depois foi a instalação de fato das vigas de bambu, dos pilares e das vigas de bambu, e até chegar então na cobertura, que a gente fez toda a armação da cobertura, e para finalizar foi feito então o contrapiso, o piso e o contrapiso, né, para finalizar a nossa obra aqui.
Ótimo. Vamos falar especificamente, então, da fundação. A fundação que foi realizada aqui é uma fundação contínua, descontínua? Foi feita a viga baldrame, não foi? Tá, aí eu vou até pedir para você filmar aqui para o pessoal ver melhor aqui. Então aqui a gente pode ver, ó, que, como eu disse para vocês, a proposta inicial era fazer uma fundação contínua, né? Então a gente faria o baldrame contornando todo o entorno da construção. No entanto, como não havia mais a meia parede, então não havia mais essa necessidade, isso aumentaria o custo da obra. Então nós fizemos uma fundação descontínua, que foi com o objetivo apenas de preservar o pé do bambu, para ele não ficar em contato direto com o solo, né? Então a gente preserva aqui a umidade, né? Preserva ele do contato com a umidade, e assim a gente aumenta muito a durabilidade da obra, e a gente aumenta também o esforço, né, que esse bambu ele consegue fazer. Então a gente fez aqui uma escavação de 40 por 40 por 50 e fizemos os pés dos pilares de concreto de formato circular, inclusive a forma está aqui ainda para demonstrar isso. Você pode falar para a gente aí o traço que foi usado nesse concreto da fundação? Então, eu vou pegar minha colinha aqui no projeto, né? Porque são informações que a gente não tem de cabeça. Na fundação aqui, então, foram, em toda a fundação, né? Foi previsto no projeto 3 sacos de cimento, 0,16 metros cúbicos de areia e 0,24 metros cúbicos de pedra. Então, quem acompanhou essa parte foi o Felipe Peixoto. Então, ele aqui detém mais essas informações. O que eu tenho aqui são essas informações de projeto que foram anterior à etapa da execução, né? Bacana. Vamos passar então, né, para as próximas etapas construtivas. Jean, qual é a altura do pé direito? Bom, então, essas peças, esses pilares aqui, eles foram cortados com 3 metros de comprimento cada um. Então nós tivemos 50 centímetros de aterramento, né, dentro da base, e nós temos então na parte exterior 2,5 metros cada pilar, 2,5 metros de altura. E nós temos essas vigas com 2,10 cada uma, né, de altura. Então a construção foi toda padronizada nessas medições. Falando agora da colheita desses materiais e também do tratamento, como que foi feito esse processo? Bom, essa é uma parte bastante interessante e muito importante também desse tipo de construção. Por quê? De acordo com a época de colheita, você consegue aumentar ou diminuir a durabilidade desse material. Esse bambu, toda espécie de bambu, né, mas esse em especial, é muito rico em amido. Então atrai muitos insetos, fungos, né, xilófagos, que são aqueles que se alimentam de amido da madeira. Aqui no caso, a época melhor para ser colhido o bambu gigante a gente tem até uma brincadeira, né, que é nos meses que não tem R. No caso, por exemplo, maio, junho, julho, agosto, que é o período seco do ano. Então eles estão com menos água na sua estrutura, esse amido está menos disponível para esses organismos. E aí a gente vai posteriormente fazer um tratamento químico desse material, que aí eu vou até pegar aqui, ó, com sulfato de cobre, dicromato de sódio e o ácido bórico. Esse aqui especificamente nós fizemos um tratamento por imersão. Então nós fizemos as bacias de imersão de 3 metros de comprimento com essa solução química diluída em água e nós deixamos 15 dias esse material dentro dessas bacias de imersão. Importante é que o colmo, ou seja, o gomo do bambu, ele é fechado por dentro. Então a gente teve que fazer um trabalho de pegar uma ferragem, nós fizemos uma broca de 3 metros de comprimento, colocamos na furadeira e nós perfuramos o colmo para conectar um colmo ao outro, para que o produto possa então entranhar de fato nos bambus. É possível fazer um tratamento vertical, você coloca uma ponta, ele vai absorver esse produto e depois você vira e coloca a outra ponta. Mas nós optamos por fazer o tratamento horizontal, porque aí a gente trata o material de forma uniforme, né, homogênea, toda de uma vez. Muito bom, muito interessante. Falando um pouco agora da cobertura, você falou também que está ocorrendo a troca desse material, né, do sapê. Como que é feita a colheita dessa cobertura? Como que é colocado? Então, essa cobertura é um tipo de cobertura muito utilizado pelos povos originários, né? Nossos povos indígenas aqui do Brasil. E é um tipo de cobertura que tem desaparecido, né? É muito utilizado ainda em quiosques, em construções rústicas no meio rural. No entanto, é um tipo de cobertura extremamente barato, né? É um material que tem se tornado difícil de encontrar, exatamente por causa do avanço da pecuária, das pastagens, né? Tem substituído o sapê pelo capim, né? Mas nós ainda temos alguns poucos lugares que a gente consegue encontrar em boa quantidade. E aqui foi um dos desafios para nós, né? Porque vocês percebem que a área construída é muito grande, então exige uma quantidade de material muito grande.
Nós conseguimos adquirir, né, nós compramos esse material de um agricultor aqui perto da comunidade dos Nobres, e nós contratamos uma mão de obra especializada que já tinha experiência prática, vamos dizer assim, né, de a cobertura com o sapê. Essa obra ela foi concluída já há 4 anos. E aqui pela questão da umidade e até também um pouco de descuido e falta de manutenção nossa, o sapê começou a apresentar alguns pontos de fragilidade. Então nós optamos por remover essa cobertura e refazer a cobertura toda de novo. Então a gente vai até a pastagem, colhe o sapê com seu comprimento, né, tem que ter um comprimento adequado. A gente colhe pela raiz, né, amontoa, faz os fechos, coloca no caminhão, traz para cá. Aqui a gente vai fazer um processo de separação e de montagem do que a gente chama das telhas, né? E aí a gente vai colocando. Aqui vocês podem ver como que é o processo, ó. São ferragens que são utilizadas como estruturas para segurar esse sapê, né? E a gente vai fazendo então de baixo para cima até fechar na parte de cima na cobertura, né? Ali vocês podem ver que a gente utilizou também uma estrutura metálica para fazer o fechamento da cumeeira na parte central do telhado. Então toda a cobertura de sapê vai finalizar ali naquela estrutura metálica. Jean, eu estava vendo aqui esses cipós, né? Explica pra gente como que foi feito essa amarração dos elementos estruturais, tanto o pilar com a viga, quanto os elementos também do telhado, como que foi feito isso? Ótima pergunta, Maria Alice, por quê? Aqui também é uma das partes em que a gente utilizou materiais alternativos. A gente vai sempre alternando os materiais convencionais com materiais alternativos. Então aqui vocês podem ver que foi utilizado esse cipó, que a gente chama de junco, né? É um tipo específico de cipó com alta resistência. Foi utilizado o arame galvanizado e foram utilizados também a madeira como elemento de travamento, né? E a gente tem então como elemento convencional aqui apenas o arame galvanizado, as ferragens para o travamento do sapê e o metalon ali na parte central do telhado, que é onde é feito então o fechamento da cobertura. São os únicos elementos convencionais para além do concreto que foi utilizado na fundação, né? Aqui então, ó, a gente fez uma estrutura, se você quiser filmar mais de pertinho, a gente fez uma estrutura aqui para distribuição do esforço do pilar. Então nós temos o pilar fazendo o esforço do elemento estrutural do telhado ali, né, no caso daquela peça que está continuando após o fim do pilar, e nós temos as vigas com esses dois apoios que estão apoiados no pilar, travados com madeira. Então se você quiser mostrar o lado de cá, aqui ó, de trás, nós temos dois pinos ou tornos de madeira que eles atravessam o pilar, são madeiras de alta resistência, tá? Mais dois aqui, ó, que atravessam também para o lado de cá. Então, esses dois elementos, esses dois segmentos de pilar estão travados no pilar central e eles vão ajudar a distribuir o esforço das vigas, né? E também a gente tem aqui como elemento de travamento o arame galvanizado que vai travar toda essa estrutura junto com o junco, né? Então o junco ele também está fazendo todo esse travamento. A junção do pilar com a peça, nós temos também os tornos de madeira que estão no sentido vertical ali fazendo esse travamento. Jean, muito interessante, né? A gente está aqui observando essa construção, porque é possível fazer um link, né, com a disciplina de construções rurais, onde a gente passou por esses esforços que os elementos estruturais sofrem, né? E o pilar, por exemplo, ele sofre esse esforço de compressão. Isso mesmo, né? Você confirma? Exatamente. O esforço de compressão ele é um esforço axial, né? Que ele está suportando a carga do telhado. Então esse esforço ele está sendo repassado aqui para o pilar, né? Ele está sofrendo esse esforço, inclusive ele está sujeito a sofrer a flambagem, né? Porque ele está sofrendo o esforço ali da carga do telhado. Nós temos, inclusive, Maria Alice, nesse tema dos esforços, que destacar que o bambu, como elemento construtivo, ele apresenta uma resistência à tração igual ou superior à do aço. Então, em muitos casos, além do benefício do baixo custo e da alta disponibilidade na nossa região, o bambu ele vai trazer essa vantagem também, que é de alta resistência à tração em relação ao aço como elemento construtivo, né? Vamos ter espécies de bambu que vai ter a resistência à tração maior ainda que a do aço. Então aqui nesse engradamento do telhado, que vocês podem ver, a gente vai observar isso, né? Os elementos aqui que estão sofrendo o esforço da tração, nós temos uma grande vantagem em relação ao aço e ao ferro como elemento construtivo, né? E aí vocês podem ver também aqui, ó, que esse travamento que nós apresentamos aqui no topo do pilar, ele está presente em todos os elementos estruturais do telhado. Esse travamento com os pinos, com o junco e com
o arame galvanizado. Então, é uma estrutura, um engradamento que fica bastante firme, né? Ele vai suportar ventos, ele vai suportar chuva, né? Uma carga bastante grande. Os caibros, eles foram colocados com a canoa virada para baixo, obviamente, né? Para não ter aí acúmulo de umidade quando a cobertura vier a falhar na sua impermeabilização. Então nós temos o colmo virado para baixo, né? Mas também foram tratados, né? Todos esses elementos construtivos, todo o bambu que está sendo utilizado como elemento construtivo passou por aquele processo de tratamento que a gente falou. Gente, então encaminhando aqui para a parte final do vídeo, vamos falar agora do acabamento, né? Vamos falar então ali da parte elétrica, como que foi feito, como que foi pensado então, essa parte. Essa é uma outra vantagem que o bambu apresenta em relação à alvenaria, em relação ao concreto, né? Que aí você tem muita facilidade, se quiser filmar aqui, ó, aqui dentro, esse é um elemento estético, né? Que foi colocado uma espécie de luminária aqui. Nós ainda vamos fazer a pintura, fazer todo o aspecto visual aqui, mas você tem muita facilidade de manejar os elementos de acabamento aqui dentro, né? Então para perfurar o bambu, para fazer todo o acabamento, tem essa facilidade, né? E nós temos o piso também, que foi o chamado piso queimado, né? Cimento queimado, que também permite esse acabamento bonito, um acabamento que permite até desenhos, né? Tem uma estrela aqui no centro. Acho que é pedir desculpas também pela sujeira, vocês percebem que a nossa casa está em obras, né? Nós estamos fazendo essa reforma aqui, mas espero que vocês possam estar nos visitando aqui quando estiver pronto, né? A escola está sempre aberta para receber pessoas de todos os lugares que queiram conhecer as experiências agroecológicas que são desenvolvidas aqui. Nós estamos sempre abertos para vocês poderem nos visitar, principalmente depois que a obra estiver concluída, para que seja de fato uma amostra, né? Inclusive é importante dizer, Maria Alice, que essa obra com bambu gigante, ela é a maior da zona da mata de Minas Gerais. Nós não temos hoje nenhuma obra com bambu gigante que tenha uma metragem maior do que essa daqui. Então é de fato um exemplo, um modelo, né? Um projeto piloto, mas que serve de modelo para provar que o bambu é sim um elemento construtivo importante, viável, durável, né? Se for feito com as devidas especificações e cuidados técnicos, ele é sim um elemento viável e durável e principalmente de baixo custo para as nossas construções rurais. Então finalizamos aqui, né, o nosso vídeo do trabalho de construções rurais. Foi um prazer estar aqui na ENEP. Agradecemos à escola por ter aberto as portas para a gente. Agradecer também ao Jean, a disponibilidade de estar aqui explicando para a gente. Foi uma manhã muito proveitosa, de muito conhecimento. Conhecer, né, essas formas diferentes, alternativas de construção.